Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o José e hoje vamos continuar as nossas sagas sobre os papas. Hoje vamos falar de mais três papas, entrando no século V para falar sobre eles. Mais uma vez aqui comigo, minha irmã, Bruna. Eu não consegui pensar em nenhuma frasezinha pra essa abertura, não, mas eu sei que eu tô animada. Então é isso, pega o seu café e vamos ver mais esse episódio do Café Católico. Então, Bruna, estamos lá no século V da igreja, né? E vamos falar de três papas, né? São Bonifácio I, Chegamos ao 42º Papa, né? isso. Vai ser o 42º, o 43º e o 44º. A gente vai falar. Né? São Bonifácio I, São Celestino I e São Sisto III. Sisto Xisto. Xisto. Eu tenho na minha cabeça que é xisto, porque cisto eu penso no negócio que dá no corpo. A gente terminou, né, o último programa, do volume 11, nós falamos sobre o Papa Zósimo. Isso. Teve alguns probleminhas, alguma coisa ali, ele tem problema, mas algumas coisas um pouco controversas. E daí, quase imediatamente após o enterro do Papa Zósimo, começou um negócio que já ia dar uma treta. Porque primeiro já assim, bom, basicamente ele foi enterrado, os diáconos de Roma, praticamente todos os diáconos de Roma, alguns presbíteros, se reuniram na Basílica Lateranense, eles elegeram o diácono-chefe de Zósimo, que era o Eulália, como papa, né? Daí no dia seguinte, a maioria dos presbíteros, e com alguns leigos, reunidos na Basílica de Teodora, elegeram Bonifácio, que era um presbítero um pouco mais velho e frágil, né? E daí, um dia depois da eleição do Bonifácio, os dois foram consagrados separadamente. Então a gente já teve uma treta, né? O Eulário, ele foi consagrado pelo bispo de Ostia, como a gente viu há muito tempo, ele foi tinha sido colocado como uma tradição do bispo de Ostia consagrar o Papa, né? E Bonifácio, ele foi consagrado por outros 9 bispos. E daí o Bonifácio, como o Eulário e a galera do Eulário estavam ocupando a Basílica Lateranense, né? Então daí o Bonifácio ficou na Basílica de São Pedro, que a Basílica Lateranense era a residência do Papa, né? Mesmo na época, né? Então, e daí assim ficou instaurado esse probleminha, que elegeram 2 papas. Não, imagina a confusão, né? Que isso aí é um negócio assim, tipo, hoje a gente é muito mais tranquilo. Acho que quase não tem chance de acontecer alguma coisa assim realmente. Agora também não vou brincar, né? Não tem chance, que o mundo tá tão louco nos últimos anos que eu não sei, né? O que não tem chance de acontecer. Assim, aqui uma coisa é talvez realmente chegar a ter relevância, né? Porque, sei lá, antipapas não existem. Tem gente que se declara papa hoje em dia ainda, né? Não, mas dá uma confusão realmente dentro da igreja, tipo, uma parcela da igreja assim, grande. Por isso que eu disse, assim, que eu acho difícil ter uma coisa tão nesse nível, assim, né? Mas, né, se tem gente dentro da igreja que diz que o último papa legítimo foi que João 23 já foi ter problema, né? O que foi o Paulo VI ali no máximo, né? Tem gente que fala que ele já acabou, então, né, se piloto pra tudo. Então, daí assim, eu tinha, né, os apoios, né? O Eulália, ele era apoiado pelo prefeito de Roma. Ele era pagão, tudo, mas ele apoiava, né? E o Bonifácio, e daí por causa desse apoio, o Bonifácio foi ordenado a sair de Roma. Mas o Bonifácio, por outro lado, ele tinha o apoio da irmã do imperador, né? O Bonifácio foi ordenado a sair de Roma, ele meio que, sob protesto, até acabou saindo para não criar mais confusão, né? Mas como a maioria dos presbíteros apilaram em favor de Bonifácio, o imperador, então, convocou os dois para o Sínodo de Roma, em Ravenna. Então foi o Sínodo, mas não chegaram numa decisão. E daí ele marcou, né, porque o Bonifácio ele é eleito dia 28 de dezembro de 418, né, quando dado o início do pontificado dele, né, mas então esse início do pontificado dele tá essa confusão. E daí ele marca um concílio, o imperador marca um concílio em Spoleto no dia 13 de junho de 419. E daí como tava nessa... Não teve autoridade pro nome da cidade. Spoleto. Spoleto. E daí, como tinha essa dúvida, né, para as 2 eleições, tudo, o imperador chegou e mandou os dois e falou assim, ó, enquanto a gente não decide, nenhum dos dois fica em Roma.
Nem Bonifácio, nem Eulário, até a gente chegar numa decisão, né? Sumam daqui. Bonifácio, ok, falou ok, beleza. Ela já saiu. Mas o Eulário não. O Eulário decidiu não, assim, não acatou o imperador. Daí o imperador ficou revoltado, e então falou assim, então não quer sair, agora tu tá banido de Roma e o Papa é o Bonifácio. Eu tenho pra mim que o Eulário nem queria ser papa, não, tá? Eu tenho pra Acho mim que que ele ele queria, fez mas isso de propósito pra... não, eu acho que queria, acho que Não, tô justamente brincando, que... brincando. Talvez daí, né, mas queria meio que, A sei lá, gente sabe tentar que ele mostrar o queria. poder dele, alguma coisa assim. Isso. E daí foi isso. Então daí o Eulário saiu e daí depois disso o Eulário não causou mais confusão, assim, né? Então, É, ele entre os ganhou um antipapas... bispado, né? Ele continuou como bispo em Campanha. E foi isso. E morreu lá É, em 423. Né? Não incomodou mais. não incomoda mais, não tentou fazer outras... Então, bom, aí tem esse início, né, conturbado ali, Bonifácio. E depois, E né, o daí que a gente inicia tem, né? realmente o papado do Bonifácio. Isso, ele era um romano de nascimento, a gente tem poucas informações dele de antes. Alguns, tipo, diminuiu alguns dos problemas que o Papa Zósimo tinha causado. Que um problema que o Papa Zósimo tinha causado era que ele tinha criado uma espécie de um vicariato papal em Arles e dado muita autoridade sobre todos os bispos da Gália, tudo. Então ele decidiu acabar com isso, né? Então ele, né, deu um fim a isso, para resolver essa questão, tudo, né? E ele se colocou, foi um grande oponente do pelagianismo também, né? Pelagianismo, uma heresia que diz que, né, que a salvação vem pelo esforço do homem, né, não pela graça de Deus. E daí ele convenceu o imperador, né, a obrigar todos os bispos a assinar a condenação da heresia, né, que tinha rolado antes, né, mas nem todos os bispos tinham assinado ainda, né? Aí ele foi bem forte nessa questão de defender a primazia da Sé Romana, né? Sim, sim. Foi... A gente já tá vendo de alguns papas que estão reforçando isso, mas ele se destaca bastante, né? Tem um escrito dele, de 422, né? Sim. Que ele mandou pros bispos da Macedônia. Né, especificamente pro bispo Rufo da Tessália. Aí eu tenho um trechinho aqui, né? Não sei se você tem mais coisa. Não, ele só sobrou esse trechinho, É só esse mesmo. Trechinho? Uhum. Então você pode ser? Sim, sim. Pertence ao bem-aventurado apóstolo Pedro, com base na afirmação do Senhor, o cuidado, por ele assumido, da Igreja Universal, que segundo o testemunho do Evangelho, sabia sobre si fundada. Esteja longe dos sacerdotes do Senhor, tornar-se rival de modo particular aquele, junto o qual o nosso Cristo estabeleceu o ápice do sacerdócio. Se alguém ousar ultrajá-lo, não poderá habitar o reino dos céus. A ti, diz ele, darei as chaves do reino dos céus, e neste ninguém entrará sem o favor do porteiro. Na verdade eu falei que não tinha mais, mas realmente tem mais, mas esse é um trecho. Eu até tava confundindo, porque assim, tem isso, mas uma bem famoso dele, que é um outro, que é um trechinho, que esse daí realmente ele enviou pro Rufo e daí pros outros bispos da Macedônia, como tu falou. Daí tem uma carta que ele enviou só pra esse bispo, Rufo de Tessália, também, 422. Que tem um trechinho que ele vai dizer que é um axioma muito famoso, que é dele. Que o axioma em si, ele diz mesmo que nunca, na tradução que a gente tem no Desinger, nunca é lícito deliberar outra vez a respeito do que uma vez foi estabelecido pela Sé Apostólica. Muito conhecido por alguns pela sua forma em latim, né, um pouco mais já adaptada, mas que Roma lucta est, causa finita est. Ou seja, o que o que Roma disse, se Roma falou, caso está encerrado. Uhum. Eu acho que já deve ter ouvido isso, né, Bruno? Sim, não, e é uma frase muito forte, tipo... Então é dele, né, pertence a ele, né, então de um outro trecho, uma carta dele,
Sim, que ele escreve, na verdade, dessa maneira, né? Nunca lícito deliberar outra vez a respeito do que uma vez foi estabelecido pela Sé Apostólica. E depois ele ganha essa forma latina, né? Um pouco Uhum. mais adaptando esse pensamento, mas vem dele, né? Esse axioma, né? Então, ou seja, uma vez que a Sé Apostólica decidiu sobre algo, não há mais por que debater o assunto. Claro que isso daqui ele se aplica principalmente a questões dogmáticas, né? Porque a própria Sé Apostólica pode rever outras coisas, principalmente quando você está com decisões pastorais, né? Mas, assim, é aquela coisa da obediência, né? Uhum. Não, e é muito mais sobre a questão do ensino, né? Porque Isso. o que quando a Sé Romana, quando o Vaticano declara algo, aí, né? É muito mais questões doutrinais que a gente não se debate mais. É isso. No máximo, você pode questionar para você estudar e entender por que chegaram a essa conclusão. Então, ainda daquele trecho que tu leu, ainda mais pra frente ele vai continuar na carta ali pros príncipes de Macedônia, alguns outros pontos que ele vai dizer também, ele escreve também que ninguém jamais levantou, né, com arrogância a mão contra o vértice apostólico, cujo julgamento não é lícito submeter a nova discussão. Ninguém se revoltou contra ele, exceto quem quisesse por ele ser julgado. E ainda um outro trechinho que ele vai dizer aqui, mas como o assunto requer, devemos demonstrar com documentos que particularmente as igrejas orientais, para as grandes questões, das quais se fosse necessária maior investigação, sempre tem consultado a Sé Romana, que, toda vez que necessário, tem pedido seu auxílio. Né? Então, ele tenta recorrer isso um pouco, é que a gente viu, as históricas, mesmo que porque o problema sempre principal com a problema da Sé Romana era em relação com as igrejas orientais, né? Sempre foi uma grande dificuldade, né? Até por uma questão política de o reino está sendo dividido, o Império Romano está sendo dividido, né? Já em muitos períodos está com 2 imperadores, então sempre tem essa confusão. Toda a confusão mundial que está acontecendo, mundial que era o mundo que se conhecia na época, né? Toda essa confusão política reflete. Isso. Então, e daí ele tenta demonstrar, né, que assim, ó, historicamente, sempre quando as coisas, beleza, você até os orientais até podiam decidir algumas coisas, mas quando as coisas ficavam mais complexas, sempre a decisão passava pela Sé Romana. Né? E, de fato, muitas vezes era consultado, né? Vai se desenvolvendo um pouco essa questão do ser humano, mas a gente vai tendo evidências desse primado desde o início, né? Eu acho que é isso, né, sobre ele. Isso. Porque eu não achei nem uma suposta morte dele, só, tipo, morreu e é isso. Morreu. Exatamente. Ele foi enterrado daí na capela que ele construiu no cemitério de Santa Felicidade. E partindo do túmulo da Santa. Foi enterrado na capela perto do túmulo da Santa, no cemitério de Santa Felicidade. Ele é venerado, né, como santo e tem o seu dia no 4 de setembro. E é isso que temos, né, pra falar sobre São Bonifácio I. A gente tem muito pouco dele antes também, né, então... como disse, só diz que, no princípio, parece que ele foi casado, mas que a esposa dele já devia morrido quando ele se tornou papa, né? Bom, e agora vamos para o próximo papa, né, Bruna? Sim, vamos para o Papa Celestino I, né? Isso. Que foi papa Celestino aí por uns 9 anos. Ele era um romano da região da Campânia. Também não sabe muito dele antes, exceto que o nome do pai dele era Prisco. Né? E que ele viveu com Santo Ambrósio. E que ele seria alguns pensadores que afirmam que talvez ele seria parente do imperador Valentiniano. Mas são suposições, são coisas que a gente não tem como rastrear. O primeiro documento que a gente tem alguma coisa sobre ele, né, mais antigo, é num documento do Papa Inocêncio I, de 416, quando ele cita o diácono Celestino, que no caso era esse Celestino aqui que se tornou o Papa. Ele é representado, né, também em questão de em arte, como ele é retratado, ele é sempre retratado com um dragão, uma pomba e uma chama. Mas eu não consegui achar o porquê que ele é representado com essas imagens.
só foi uma coisa que eu achei que eu fiquei, ok, eu tentei pesquisar, mas não, não achei mais nada. Daí também não sei. Dragão, pomba e chama isso. E uma chama. A chama, sei lá, um ardor, a pomba, o Espírito Santo, mas o dragão não tô sabendo. Bom, então ele foi eleito, né, no dia 10 de setembro de 422, né, dias depois após a morte de Bonifácio I, e ele foi eleito o Papa de forma unânime, e daí ele já começou, né, as primeiras coisas que ele fez foi confiscar todas as igrejas que estavam na posse dos inovacionistas, né, todos aqueles que eram partidários do inovacionismo, né, ele confiscar tudo, né, então, uma heresia, né, tudo, e daí ele começou a restaurar a Basílica Juliana, que foi muito destruída pelo saque do Alarico, em 410. A gente não vai entrar com todos os detalhes aqui, mas aqui a gente está entrando num período em que a gente está entrando chegando e se encaminhando para a queda do Império Romano, né? Então, tanto que em 410 acontece esse primeiro grande saque de Roma, né? Que o Visigodo Alarico ataca Roma e destrói, né? Muita coisa, né? Então, o Roma já não era mais aquele local tão seguro, já não era, já estava perdendo importância. Aquele império tão poderoso. E a própria Roma estava perdendo poder político, né? Tava cada vez mais crescendo Constantinopla, né? A gente vê lá que desde Constantino, que ele já começa a Constantinopla, vai tirando, vai cada vez mais tendo mais poder em Constantinopla do que em Roma. Ele teve alguns conflitos com os bispos do norte da África, pelo mesmo motivo que todos os papas tiveram sempre problemas lá, que era interferir em problemas, em questões deles, lá, que eles resolviam, né? Então, por exemplo, ele ordenou uma segunda reabilitação de Apiário, né? Quando ele já tinha sido escutado uma vez, tinha sido reabilitado pelo Papa Zósimo, daí descuidaram de novo, daí ordenou uma outra segunda habilitação. Só que daí rolou um concílio de Cartago e daí o próprio Apiário admitiu a culpa. Daí o delegado papal que estava presente estava, né? Então, tá, né? Então, sim. Só que daí os bispos do norte da África utilizaram isso para tentar criticar ele, né? Dizendo que ele não podia entrar em comunhão com bispos excomungados, só que claramente isso era uma afronta ao primado papal, né? Que afinal, pelo primado papal, então o Papa pode rever uma condenação, só que eles ficaram dizendo isso que, tipo assim, para tentar reafirmar a autoridade deles acima do Papa, e que eles poderiam condenar sem o Papa por isso. Então, nesse movimento também de afirmar, ele se dirigiu especificamente aos bispos da Gália, né? Por exemplo, né? Então teve uma questão com os bispos da Gália, ele alertou eles, né? Ele proibiu, né, que os bispos existissem cintos e mantos como os monges, coisas assim, para destacar bispo como bispo, sabe? Uma roupa específica para bispo, sabe? Que os bispos da Gália usavam. E ele deu uma chamada de atenção neles também, e também chamou a atenção deles sobre o perigo de João Cassiano, né? Que era um semi-pelagianista. De pelagianismo, acredito que a salvação vem toda do homem, e pelagianismo a ideia é que, tipo assim, Deus ajuda até certo ponto, mas depois o homem tem que ir, sabe? Então... Isso. Então ele ajudou a expulsar os líderes do pelagianismo no Oriente, né? Ele também enviou missionários para lidar com o pelagianismo da Britânia. Ele conseguiu o primeiro bispo da Irlanda em 471, São Paládio, e em 432 enviou para a Irlanda São Patrício. Que vale a história sobre São Patrício um outro podcast, que São Patrício tem uma história muito maneira. A gente já contou naquele lá do ranking dos santos, ele foi citado pelo milagre dele lá. Sim, não, ele foi citado, mas tem muita coisa... Bom, daí a gente tem alguma coisa de documentos dele, né? Temos alguma coisa preservada, né? Uma é que a carta aos bispos, às províncias, ele chama atenção sobre bispos, né, presbíteros estarem negando a absolvição na hora da morte para algumas pessoas.
E daí ele chama essa atenção, né? De aquele. Eu deixo daqui falar que já que o Senhor com esses corações não se deve negar em momento algum a penitência a quem a pedir. Então ele chama essa atenção, né? Porque alguns eles estavam se recusando ali, a dar essa absolvição, né? Então ele chama atenção, ele fala que não deve ser negada a confissão, né? Provavelmente alguns negavam por aquela coisa, talvez o julgamento, de dizer, pô, não, mas agora só no fim da vida vai querer se arrepender. Não. E daí chama atenção, não. Vocês dão a confissão, a absolvição, porque e até fala, né, que ele, Ezequiel, né, conforme Ezequiel, citando Ezequiel, ele fala, né, que em qualquer dia em que o pecador se converter, diz ele, não lhe serão imputados os pecados, né, então ele chama atenção a isso, para reconciliação na hora da morte. E para ver, né, como esse pensamento, esse julgamento de valor de achar que a pessoa não merece o sacramento, coisa assim, infelizmente se mantém em algumas pessoas até hoje. Tipo, o que adianta? A pessoa fez Cara, todo mundo pode, até o último segundo de suspiro, se arrepender. Tem esse direito e a igreja tá aqui para acolher os arrependidos. Ele também foi contemporâneo de Santo Agostinho, né? Ele até cita Santo Agostinho no escrito dele, falando sobre a autoridade de Santo Agostinho, né? Logo após um trecho logo após a morte dele, né? Que ele fala, né, que sempre temos de estar em comunhão com o Agostinho, né? E ele fala, né, que jamais sequer uma voz de maldosa suspeição o ofuscou, né? Bom, aí a gente tem que citar uma coisa também. Durante o pontificado dele, né? Quase no fim, né, do pontificado dele, começa uma grande disputa entre o Nestório de Constantinopla e São Cirilo de Alexandria. E sobre o que foi essa disputa? Sobre a questão das pessoas, da pessoa de Jesus Cristo, né? Por causa da questão das naturezas, da natureza divina e da natureza humana. Sim. Cristo teria duas naturezas separadas, segundo o nestorianismo, né? Isso, ele defende duas pessoas, né, distintas. E daí Maria, ela seria mãe somente da pessoa humana. Seria mãe só da humana. E daí Cirilo, ele defendia uma unidade da pessoa em Cristo, né? Então, são duas naturezas que não se confundem em uma só pessoa. Daí ambos apelaram ao Papa, que decidiu em favor de Cirilo, deu 10 dias para Nestório se retratar, caso contrário seria excomungado. Porque ao mesmo tempo, Eudósio II, que era o imperador, ele convoca um concílio que ficaria conhecido, que é conhecido como o terceiro concílio da igreja, o concílio de Éfeso. Né? Que aconteceu em 431. O concílio, só que daí o Papa até enviou alguns legados, né? Ele em si não foi. Só que eles chegaram lá e o concílio acabou acontecendo antes dos legados do Papa chegarem e antes dos bispos de Antioquia, que na sua maioria eram favoráveis a Nestório, chegarem. Acontece o concílio, Nestório ele é excomungado. Depois que os legados do Papa chegaram, eles já tinham sido tomadas decisões, só que se referindo à decisão. Até porque o Papa já havia orientado eles que era para eles seguirem as deliberações de São Cirilo, que era para eles apoiarem São Cirilo nas decisões. Né? Eles tinham sido instruídos dessa maneira, né? Então, como basicamente as decisões eles são tomadas por Cirilo, né, guiadas por São Cirilo, então, eles dali. E daí também o concílio também excomungou outro padre, que é o João de Antioquia, mesmo com o Cirilo não concordando, né? Porque é um pouco também que tinha umas divergências com o imperador, eles acabam excomungando daí o João de Antioquia, que era o líder dos antioquenos. Então, assim, o concílio de Éfeso acontece, mas não foi ele que convocou e nem foi ele... E ele nem participou, né? Do concílio, né? Então tem essa curiosidade. Bom, e daí ele falece em 432, né? Ele foi enterrado no cemitério privado de Priscila e no mausoléu dele foi decorado com pinturas remetendo ao concílio de Éfeso. Apesar de não ter nem convocado nem participado, né? Mas aconteceu na época dele e colocaram. Mas foi marcante.
Ah, eu vi também que é durante o papado de Celestino I que é citado pela primeira vez o bastão pastoral, que hoje é a férula papal. Né? Ele teria sido o primeiro a utilizar. Historicamente é citado que ele utilizava um bastão com a cruz em cima. Então talvez seja a origem do símbolo hoje que o Papa utiliza. Né, como eu disse, esses símbolos muitos deles vão surgindo, realmente a maioria se construir alguns símbolos, se adotando alguns costumes particulares, né? Então, aos poucos. Chegamos agora ao último. Agora chegamos para falar sobre o último. Que é São Sisto III. Sisto ou Xisto, né? Xisto. Sempre tem essa confusão ali do nome, né? Sisto III foi eleito em 31 de julho de 432 e o período dele está associado ao maior período de construção na cidade de Roma. Sim, sim. Ele foi um papa que tinha uma grande paixão por construções. É, uma grande paixão, gente. Então, uma das coisas foi isso, né? Muito apoiado pelos recursos da família imperial, né? Então, ele ficava cobrando bastante, né? Então, ele reconstruiu, né, o batistério da Basílica de Latrão, ele terminou a reconstrução da Basílica de Santa Maria Maior, que ela tem basicamente a forma como é até hoje, ela basicamente, né? Também persuadiu o imperador Valentiniano a dar ouro e prata para a Basílica de São Pedro e para a Basílica de São Paulo fora dos muros. Basílica de São Pedro, que não é a Basílica como que é hoje, tá? A Basílica de São Pedro hoje é bem... São Pedro fora dos bem muros. depois, mais pra frente. É em outro momento. O Papa Sisto, ele tentou restaurar, né, a paz entre Cirilo de Alexandria e João de Antioquia, né? Ele tentou fazer eles fazerem as pazes. Sim, sim. Ele apenas pediu, né, porque João de Antioquia aceitasse o ensinamento de Éfeso e desaprovasse Nestório. E um pouco disso, dentro dessa ideia de ele não ser tão... buscar reconciliação e dar essas chances, tem a ver um pouco com ele mesmo, né? Porque antes de ser papa, ele era simpatizante de Pelágio por um tempo. Uhum. Só que daí, quando o Pelágio foi condenado, daí encorajado até por Santo Agostinho também, ele aceitou completamente o ensinamento papal. Então, assim, tipo, beleza, é simpatizante, mas uma vez que o Pelágio foi condenado, ele assumiu totalmente, né? Então, ele queria também dar essa chance de falar, não, beleza, vocês estão do lado errado, mas aqui, ó, agora a igreja se pronunciou, a igreja deu um veredito, então, ó, apenas concorda com a gente aqui que tá resolvido, né? Uhum. Vamos seguir em frente, mas... Isso, e daí, né, até demotivado por isso, sempre existiu nesses séculos, né, os séculos sempre briga entre a igreja de Antioquia e de Alexandria, né? Interpretações, tudo. Uhum. E nessa da questão das naturezas era uma coisa, e daí, motivados muito por Sisto III, a reconciliação deles aconteceu na primavera de 433, né? Quando ambos assinaram um documento, né, acordando sobre as duas naturezas de Cristo, né? Isso. É a fórmula de união entre Cirilo de Alexandria e os bispos da igreja de Antioquia, né? Então, basicamente, né, o parte principal, né, eles fazem uma coisa ali tudo, mas a parte principal talvez diz assim, ó: confessamos, portanto, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, perfeito Deus e perfeito homem, composto de alma racional e de corpo, antes dos séculos, gerado do Pai, segundo a divindade, no fim dos tempos, nascido por causa de nós e de nossa salvação da Virgem Maria, segundo a humanidade, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade.
aconteceu de fato a união das duas naturezas, e por isso nós confessamos um só Cristo, um só Filho, um só Senhor. Segundo este conceito de união inconfusa, confessamos a Santa Virgem de Ípara, porquanto Deus, o Verbo, foi encarnado e humanado, e desde a conceição mesma uniu a si o templo que dela recebeu, né? Então, declara as naturezas e junto, né, declara-se, né, que a Virgem Maria é mãe de Deus, né? Que é isso que a gente falou também, né? Que a gente não vai citar sobre o concílio, mas o concílio de Éfeso, né, que define o dogma Maria mãe de Deus, né? Que esse dogma mariano, geralmente, né, o que a gente fala de Maria tem muito mais relação a ver com Deus do que com Maria em si, né? Então, Maria é mãe de Deus porque Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, de forma inconfusa, né? É Deus e homem, né? Não são naturezas que se dividem. Não se dividem, não se confundem, não se misturam, não são substituídas, né? São duas naturezas e uma só pessoa. Mas daí depois, né, ele também, essa paz que ele estava tendo foi um pouco abalada quando o bispo, o Próclo, ele tentou tirar o vicariato papal de Irílico e passar a autoridade para o Oriente. E daí ele fala com o Próclo, fala para ele, tipo, foi uma coisa decidida por Roma, tudo. E daí, para ele tentar dar um gesto de boa fé também, né, porque o Próclo, ele era um bispo metropolitano, seria simplesmente um arcebispo que a gente tem hoje, né? Então, ele, quando foram recorrer a ele de algumas questões que o Próclo tinha decidido, ele não quis interferir com um gesto de boa fé. Falou assim, tem uma certa autoridade, eu vou respeitar isso, mas você tem que respeitar a autoridade papal também, né? Então ele foi um papa bem, muito conciliador, né? Ele sempre buscou essa conciliação, né? Isso. E daí, então, né, ele foi enterrado no cemitério de São Lourenço e ele só começou a ser cultuado 4 séculos depois. Nossa, demorou? Realmente o nome dele em qualquer lista meteorológica é só no século IX, né, 200 e pouco daqui vai aparecer, né? Então, a gente tem, ao fim de mais um programa sobre os papas, vai ter um dos grandes, justamente porque ele recebeu o título de grande, né? Né? E vamos finalmente fazer novamente um episódio sobre né, o Vigário de Cristo, centrado em uma figura só, não fazendo compilados, falando só sobre um. Então é isso. Vamos agora para nossas dicas culturais. Bruna, o que você tem para indicar para os nossos ouvintes? Para os nossos ouvintes eu vou indicar nada a ver com o tema, mas eu vou indicar um filme que eu reassisti e foi muito legal, que é a Universidade Monstro. É isso que eu tenho para indicar. Eu vou indicar uma série que tem na Apple TV, que ela se chama Servant. De mistério, assim, de terror. O que é a ideia? É que um casal contrata uma babá, né, pra cuidar do seu bebê. Só que tem um detalhe, quando vai chegar lá, o bebê não é um bebê de verdade, é um boneco, porque o bebê faleceu e estão fazendo aquilo ali pra mulher, e a mulher trata como se fosse filho dela mesmo. Jesus amado. E daí... eu vou dar micro spoiler, mas isso aqui é o primeiro episódio, tá? Então não é muito spoiler, tá? Então mulher é contratada, só que vai acontecer isso. E o que eu vou contar acontece já no final do primeiro episódio, então acho que não estraga, são 4 temporadas. Do nada, tem um bebê de verdade. Meu Deus! E é isso. E daí a gente não sabe. E daí vem o mistério. Então você tem várias coisas assim, sabe? Muito intrigante, muito bom. Né? Tô terminando a primeira temporada ainda, mas só pela experiência tá valendo a pena, né? São 4 temporadas, não sei se termina tão bem, mas pelo menos o início é sensacional. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico, né? E nos ajudem a divulgar, a dar, né, nos deem ideias do que fazer a mais pro podcast, né? E eu já vou fazer um pedido aqui pessoal, tá, José? Pedir pros ouvintes já começarem a rezar por mim, porque eu tô entrando no 8º mês de gestação agora. Então estamos na reta final aí do segundo bebê. Façam seus votos, se é o Paulo ou a Helena. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.
coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos.